Eu li nos jornais ontem à noite e hoje de manhã que o governo perdeu a Comissão de Educação e quem assumiu a presidência foi o deputado Nicolas Ferreira. Não, o governo não perdeu. Quem perdeu fomos todos nós. Não sei qual foi a estratégia do governo, mas a Comissão de Educação é importante demais para deixar alguém que não tem nenhum passado ligado à militância da educação. Ah, militância não, porque quando a gente fala militância parece que a gente é comunista. Não, não, não. Olha, pode ser partido de centro, de direita, de esquerda, mas gente que tenha compromisso com a educação. Nicolas Ferreira, não importa se você gosta ou se não gosta, mas você concorda comigo que ele não tem estofo para presidir uma comissão tão importante. Então, eu convidei para essa conversa, hoje, alguém que demitiu, pelo menos foi o que ficou na rede, o ministro da Educação, porque soube questionar o ministro da Educação. Eu vou pedir para a Paty rodar a vinheta e rodar o VT para vocês saberem quem está nessa conversa hoje. Roda a vinheta para a gente e o VT, Paty. Senhor ministro, acho que um resumo dessas nossas 4 horas de reunião, quase, é que muitos de nós viemos aqui não esperando resultados. São 3 meses afinal. Mas sim algum indício de que havia um planejamento estratégico, de que haviam metas, de que haviam dados, de que haviam projetos reais e não apenas uma lista de desejo. Eu também estou no meu primeiro mandato, eu também estou aqui para construir, mas saio dessa reunião extremamente decepcionada e sentindo que a sua incapacidade de apresentar uma proposta, de saber dados básicos e fundamentais, é um desrespeito, não só à educação, não só ao Ministério, não só ao Parlamento, mas ao Brasil como um todo. Cada vez que o senhor falava, vou chamar meu secretário, posso chamar não sei quem, me vinham à cabeça 2 perguntas. Como é possível gerir uma pasta tão complexa, tão grande, tão importante como é o MEC, sem conhecer os dados? Eu não conheço um bom gestor que não saiba o mínimo do que está fazendo, que não saiba nada sobre gestão. E eu me perguntava também se o senhor estudou para essa reunião, se o senhor entendeu a relevância do que está acontecendo aqui, porque para mim é extremamente importante e só se confirma o que a gente veio trazer. Quando eu vejo na lista de desejos BNCC e Fundeb juntos, que são coisas completamente diferentes, mundos à parte, eu só peço a sua humildade de ouvir as propostas que estão nessa mesa, que estão nessa sala nesse momento. A professora Dorinha trouxe propostas para o Fundeb, a gente quer um Fundeb que aumente a complementação da União, que esteja na Constituição, que espalhe boas práticas Brasil afora. Eu apresentei um projeto para criar critérios para as transferências voluntárias do Ministério da Educação, já que não há projetos no Ministério que ao menos acolha os nossos, que ao menos sente para conversar e entender o que a gente quer para esse Brasil. E eu queria concluir, senhor ministro, dizendo e perguntando se o senhor tem a mínima noção da gravidade, da seriedade que isso representa. Eu perdi meu pai para as drogas, eu perdi amigos e vizinhos para a violência, para o crime, e eu tenho plena consciência que se eles tivessem completado o ensino fundamental, se eles tivessem tido qualquer chance na educação, eles não teriam morrido tão jovens. Quando a gente fica nessa brincadeira de fumaça, quando a gente fica nessa discussão ideológica, quando a gente não fala do que importa, porque é difícil de implementar, a gente está dizendo que sim, é ok a gente perder uma nação inteira que simplesmente nunca teve oportunidade. Eu não espero mais nenhuma resposta, eu já entendi que isso não vai acontecer. Então, a mim me resta lamentar o que está acontecendo, continuar o meu trabalho de educação que não começa com esse mandato e esperar que o senhor mude de atitude, o que parece completamente improvável, ou saia do cargo de ministro da Educação. Obrigada. Deputada, muito obrigada, viu, por ter atendido a gente aqui nesse horário. Eu sei que a gente foi muito apressada, mas é grave o que aconteceu. Eu acho que se tem alguém... eu lembro disso, lembro exatamente desse dia, e depois todo mundo falando que foi você que demitiu o ministro, porque o ministro não soube responder perguntas básicas que você fez, e você estava muito bem preparada, e você é reconhecidamente... gostem ou não de você, você é reconhecidamente uma pessoa ligada à educação, que sempre defendeu, enfim, as causas ligadas à educação. Deputada.
que você diria para Nicolas Ferreira na presidência da Comissão de Educação? O que ele tem que fazer? Acho que ele precisa desse coach, se é que a gente pode brincar assim. Mara, primeiro, boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer conversar com você, com todos que estão nos acompanhando agora. Eu compartilho dos sentimentos, das colocações que você fez. Ontem foi um dia bastante frustrante para mim, porque, sendo muito sincera, eu não esperava ter lutado quanto eu lutei nesses últimos já 5 anos e algo de mandato, para que tratassem a educação com seriedade, para que tratassem a educação com prioridade, e ver o que aconteceu ontem. O voto contrário à presidência do Nicolas na Comissão de Educação não foi um voto porque o Nicolas não está no meu partido, porque a gente não concorda em tudo. Isso é muito superado para mim. Mas foi um voto para dizer que a educação ela não pode ser campo de batalha ideológico para você gravar vídeo para lacrar nas redes sociais. A educação tem problemas muito estruturantes, problemas gigantescos, que têm que ser tratados por quem conhece dessa realidade, com orçamento, com planejamento. E se a gente olha para a trajetória do Nicolas até aqui, para a forma como ele se comporta, para a forma como ele fala, a gente, obviamente, tem muita preocupação de como que essa comissão da educação vai ser conduzida. Então, o que eu diria para ele, isso é do fundo do meu coração, porque eu quero que a educação brasileira dê certo, melhore, vá para frente, é que ele saiba dialogar. É que, primeiro, antes de sentar naquela cadeira como presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ele vá até uma escola pública. De preferência, uma escola pública que não tem água. A gente tem 1 milhão de estudantes brasileiros que estão em escolas que não têm água potável. Uma escola pública que você vai no banheiro e não tem porta no banheiro. Uma escola que está sem os professores. O aluno volta na hora do intervalo. Uma escola em que os professores têm que pagar com o seu dinheiro para fazer uma xerox. A recomendação que eu daria para ele é: vá até uma escola. Conheça, ouça os professores, ouça os alunos. Não é sobre esquerda e direita, não é sobre o meu partido ou o seu. Ouça o que essas pessoas têm a dizer de quais são os problemas da educação brasileira. E volte com esse senso de responsabilidade. Se possível, vá para a periferia também. Olhe quantos alunos a gente está perdendo para o crime todos os anos, porque eles não encontram uma oportunidade, uma esperança, uma competição na escola, de saber que se você estudar, você vai ter um futuro diferente. Percorra a periferia, percorra as cracolândias que a gente tem nesse Brasil, para ter noção da gravidade do que significa brincar com a educação. Brincar com uma política pública. Entenda o que a educação pode fazer na vida de uma criança que nasce na favela, que nasce na periferia. Entenda igualmente o que a ausência de educação faz na vida de milhões de jovens no Brasil todos os anos. E com essa consciência da gravidade, da seriedade do que é educação, do que ela deveria ser, sente para conversar com todo mundo. Porque quem não conversa da esquerda à direita não consegue aprovar projeto, não consegue criar consenso. Esses últimos anos vêm sendo muito difíceis porque o Brasil está muito dividido. Mas eu consegui avançar no governo Bolsonaro e governo Lula, com o marco legal do ensino técnico, absorvente nas escolas, poupança em ensino médio, vacina para os professores, e isso foi porque eu tive bons apoios da esquerda à direita. Então, desejo do fundo do meu coração que a gente veja um outro deputado Nicolas daqui para frente nessa cadeira que é tão importante. Mas saí de ontem, estou agora em São Paulo, estava ontem em Brasília, muito frustrada de ver o quanto que deixam a educação em segundo plano, o quanto que negociam com a educação. O Congresso e o Executivo deveriam ter tratado a Comissão de Educação como prioridade número 1, e não algo a ser negociado em troca de outras comissões, e me entristece muito ver essas batalhas ideológicas que não levam a canto nenhum, criam essa fumaça toda e nos impedem de falar daquilo que realmente importa. Deputada, eu vi uma declaração do deputado Nicolas falando que a prioridade dele na comissão é a fiscalização do governo. É essa a prioridade? O que significa fiscalização do governo na Comissão da Educação? Mara, durante o governo Bolsonaro, eu fui presidente de uma comissão que se propôs a fiscalizar o MEC. E ano passado fui presidente da bancada de educação, estou como secretária da nossa bancada nesse ano. Então é sim papel do Congresso fiscalizar o governo federal. O que me preocupa é o que está na página 2. Se ele quer fiscalizar o orçamento como eu fiscalizei, ele conta com o meu apoio.
Porque o que a gente fez nos últimos anos foi olhar qual era o dinheiro que estava alocado para a educação de jovens e adultos. Quais eram os programas de alfabetização que estavam rodando? Por que que o MEC, de cada R$ 100 que tinha para a educação de jovens e adultos, para dar um exemplo, só estava usando R$ 1 e deixando o resto parado em conta? Por que é que o recurso voltado para a investigação científica, para a pesquisa, estava caindo ano a ano? É sim papel do Congresso fiscalizar, é sim papel da Comissão de Educação fiscalizar. Eu, inclusive, fiz um embate muito grande já no governo Lula, inclusive enfrentando algumas lideranças do governo, para que o Fundeb não entrasse para o teto de gastos. Porque eu sei que na hora do vamos ver, tiram dinheiro de todas as áreas, inclusive da educação, para colocar no que eles acham que politicamente é mais vantajoso. Só que quando o deputado Nicolas faz essa fala e a gente olha para o histórico dele, infelizmente, o mais provável é que ele não esteja se referindo à fiscalização do orçamento público, à fiscalização da implementação de políticas públicas, mas sim há uma questão ideológica que, sinceramente, nem está fazendo mais muito sentido para mim. O que é que o professor está falando nas redes sociais? Como é que está se contando o que aconteceu no Brasil no golpe de 64? Esses são debates importantes que têm que ser feitos, etc. e tal, mas, sinceramente, a gente tem tanta coisa para cuidar no Congresso Nacional que me preocupa muito tudo ser reduzido a esse grande debate ideológico. Eu estou muito pouco preocupada se os professores brasileiros pensam igual a mim ou não, se eles são de esquerda ou são de direita. O que eu realmente estou preocupada é saber qual é a formação que eles estão recebendo na faculdade. Tá aí uma boa fiscalização. Eles estão tendo todo o suporte que eles precisam para ensinar fração, teorema de Pitágoras, para dar conta de uma classe extremamente desigual, em que eles vão ter alunos que sofreram abuso sexual. Nossos professores estão sendo valorizados? A gente está atraindo os melhores quadros para serem professores? A gente está investindo em pesquisa para esse Brasil ser desenvolvido economicamente? Os Estados Unidos só é o que é porque o Congresso americano coloca uma montanha de dinheiro na NASA todos os anos, investe em pesquisa. E aí eu não estou preocupada em ver, mas o pesquisador ele é de esquerda ou é de direita? Mas o diretor da escola ele votou no Lula ou no Bolsonaro? Porque isso para mim é patrulhamento ideológico. E isso não nos leva a nada. O Brasil está dividido, investir nessa divisão só é bom para alguns políticos que lucram eleitoralmente com isso. Então, se ele quiser, em resumo, fiscalizar o orçamento, conte comigo. Modéstia à parte, sei fazer isso muito bem. Agora, se ele quiser perseguir pessoas que pensam diferente dele, aí ele não vai contar com o meu apoio, não, e vai ter a minha oposição na Comissão de Educação. Para a gente encerrar, deputada, o governo eu falei, né, o governo, o que está nas manchetes é o governo perdeu, mas perdemos todos nós, ok? Mas não houve empenho do governo, como é que você viu isso? Enfim, de entregarem uma comissão tão importante para alguém que não tem um histórico, e esse é o meu ponto, eu concordo com você, gosto de ouvir você falando isso, não é uma questão se é de direita ou de esquerda, mas é alguém que não tem um histórico de luta e compromisso com a educação. Mara, eu trato a educação como um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social de uma nação. Vai ser muito difícil alguém me convencer que tem algo mais importante do que a educação. E sempre vai me revoltar muito quando a educação não é tratada com a prioridade que ela merece. Eu disse isso ontem a inúmeros colegas, disse isso hoje ao longo do dia. Eu acho que o governo errou muito em não ter tratado a educação como prioridade nessa negociação. Entendo que era uma situação difícil, entendo que havia inúmeras comissões super importantes em jogo. Eu não faço parte apenas da Comissão de Educação, eu estou na Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da Câmara, estou na Comissão de Desenvolvimento Urbano, estou na Comissão do Meio Ambiente, todas essas são importantes. Mas um projeto de país que se proponha a fazer com que esse país seja desenvolvido e justo, ele prioriza a educação. Não foi isso que a gente viu ontem. Já me deram inúmeras explicações, cabe agora aos representantes do governo explicarem, mas, sinceramente, acho que não vão conseguir me convencer que a nação brasileira ganha com o que aconteceu ontem. A gente perdeu uma bela oportunidade de fazer os debates que importam na Comissão de Educação, ganhar mais uma vez essa polarização que apequena o nosso país, que divide o nosso país, e seguirei lutando. De novo, não para ser embate A, B, C ou D, não para lacrar nas redes sociais,
mas para que falem do que realmente importa. E, sinceramente, tenho muita dificuldade de acreditar que isso vai acontecer na Comissão de Educação, com alguém tão extremista liderando essa comissão, mas a esperança é a última que morre, Deus é bom, e seguirei aqui trabalhando, fiscalizando e brigando com todo mundo que coloca a educação no discurso, mas não coloca ela na prática. Deputada, muito obrigada. Viu? Muito obrigada por você sempre ter essa disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigada e até a próxima. É um prazer. Obrigada pelo espaço, pelo convite. Foi um prazer conversar com todos vocês que estão acompanhando aqui o My News. Bem, você que ficou com a gente até agora, você viu o quanto é importante? Então, compartilha com os amigos, vamos se juntar nos juntarmos nesse debate, porque é extremamente relevante. Eu vejo vocês na próxima.